Oh, salve, salve galera! O Clube da Bola tá na área. Depois da folguinha na última semana com a International Champions Cup, voltamos! E assuntos não faltam para esse sábado. A Semana da Chape, os bastidores sempre agitados ultimamente do Scarpelli, o Avaí e as polêmicas do VAR. Tem Tigre, que jogou ontem, tem Brusque, Jogos Pan-Americanos, Futebol 7 e muito mais. Você pode interagir com o programa, interagir com a gente. O e-mail é muito fácil, clubedabola@ricsc.com.br ou pelo Facebook, se você preferir, facebook.com/Clube da Bola RIC. E tem também o WhatsApp, tá aqui já na minha mão o WhatsApp para receber a sua mensagem. É o 48, nosso código, 988226543. Esse é o nosso WhatsApp, manda sua mensagem, sua foto, tem uma pergunta para os nossos comentaristas, para o nosso convidado que já eu vou apresentar. Tem uma reclamação, manda também que a gente vai ler daqui a pouquinho no programa. O Fábio já postou nossa foto lá no Facebook, você vai achar nossa foto, vai descobrir quem é o convidado, deixa lá a sua mensagem que o Fábio vai estar acompanhando e lendo tudo. Temos a honra de receber aqui nos estúdios, primeiro ele, né, que me acompanha todos os sábados, está sempre junto com a gente aqui, sempre escalado, sempre titular do Clube da Bola. Fábio Machado, boa tarde. Data, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do programa Clube da Bola. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, né? Obrigado pela audiência aí durante a semana, o feedback que a gente recebe e aquela história, né? Sábado, todo mundo sentadinho em cima, ali no sofá, assistindo o programa Clube da Bola. Apesar de muita polêmica, notícias boas, notícias ruins, um convidado, olha, super legal, estava conversando agora com ele no bastidores, o cara realmente merece porque é fera. O programa já está no ar, né, Mancha? Estamos aí. Está no ar, vou pedir para o Pereira dar um close pro nosso Bira, nosso Lenine, só mostrar a mão dele que ele está segurando um objeto muito valioso, muito importante, conquistado nos últimos dias lá em Lima, no Peru, nos Jogos Pan-Americanos. Essa medalha de prata tem muito valor, pesa muito. Douglas Brose, o nosso Karatec, está aqui nos estúdios para conversar um pouquinho com a gente, contar aí o que rolou em Lima, o que aconteceu no Peru e os próximos objetivos, porque ele está sempre competindo, está sempre no tatame. Boa tarde, Douglas, muito legal estar te recebendo, cara. Boa tarde, cara. Mancho, boa tarde, Fábio, um prazer estar aqui. Falar um pouco aí desses Jogos Pan-Americanos, cheguei faz menos de uma semana, domingo passado estava dentro dos tatames lá lutando, e agora mais uma conquista, uma medalha aí importantíssima para o Brasil que chegou na segunda colocação geral aí dos Jogos Pan-Americanos, uma conquista desde 1963, que nós não tínhamos isso, se eu não me engano, foi até um Jogos Pan-Americanos que foi realizado em São Paulo, em 63, e chegamos aí na segunda colocação, atrás somente de uma potência que é os Estados Unidos, então um excelente resultado para o time Brasil. Muita coisa, daqui a pouco a gente tem as imagens da tua luta, a gente vai passar, vai dedicar um pedacinho do programa para falar sobre a tua luta, sobre essa disputa do ouro, você acabou ficando com a prata, Exato. Vai contar um pouco dos Jogos Pan-Americanos, como é que foi o Peru, como é que foi Lima. O Fábio quer falar, vai dizer que tens uma dessa, Fábio. Só não vai me dizer que tens uma dessa, eu largo o programa aqui, ó. Eu largo o programa, Fábio. Dessa aqui eu não tenho. Tem futebol. O amador a gente tem. Vale também. Não, eu só queria dizer assim, legal ele trazer a medalha, né? Isso é um respeito ao programa, respeito a gente aqui do Clube da Bola, respeito ao telespectador, né? Porque às vezes o cara, não vou levar a medalha. E dizer o seguinte, cara, ela é pesada, ela é muito legal. E quando a gente coloca uma medalha dessa na mão, parece assim que vem todo aquele espírito olímpico, né, de disputa, de competitividade, de repente de todo o sacrifício que o Douglas já passou na carreira dele. Se eu, pegando essa medalha, já sinto isso, eu imagino que passa na cabeça do Douglas, né, Douglas? É verdade. Eu particularmente, eu não sou muito ligado ou a medalhas, ou a diplomas, ou a troféus, mas quando você olha ali, você lembra do tanto que você se dedicou para aquilo, né? Do tanto que você sofreu, do tanto que você chorou, do tanto que você treinou, derramou sangue durante os treinamentos. Então você lembra que realmente aquilo foi uma conquista. E às vezes você está com qualquer problema na sua vida, tu olha para aquilo e tu lembra, não, calma aí, eu já superei muita coisa. Porque a medalha é um simbolismo, né? No começo das Olimpíadas não existia medalha, era o louro. Você pegava aquele louro de folha e botava aqui atrás da orelha. Exatamente. Mas imagina o valor que tinha aquilo, né? Sentimental, e que explicava. Muito legal, cara. O Douglas vai falar muito sobre o Karatê hoje, mas rapidinho, Douglas. Achei a luta, o tempo de combate, o tempo de luta, muito rápido. É rápido. É muito rápido quando você... São quantos minutos? São 3 minutos de luta. 3 minutos, o relógio não para. Toda vez que o árbitro interfere, que ele dá o iamê para paralisar a luta para alguma pontuação, o relógio é parado. Mas é assim, né? Quando você está ganhando, o tempo demora a passar. E como eu estava perdendo nessa final, o tempo passou mais rápido que o normal. Mas faz parte, é um esporte muito rápido, de muita precisão, então qualquer erro que você cometa ali é um ponto que o seu adversário faz e depois para recuperar nesse alto nível, para você conseguir
virar uma luta que você inicia perdendo é bem complicado, mas faz parte. A gente vai falar de futebol agora, o Douglas vai contar um pouquinho pra gente, mas antes, Douglas, você esteve ontem em Brasília, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro? Exatamente, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aí todos os atletas, ou uma boa parte dos atletas que estavam disponíveis para visitá-lo, e agradeceu e comentou dos programas de esporte que eles têm feito para apoiar os atletas, e por incrível que pareça, mais de 85% dos atletas e da seleção que conseguiu essa segunda colocação nos Jogos Pan-Americanos tem apoio do governo federal através do Bolsa Atleta, Bolsa Pódio. Foi uma seleção que foi até reduzida em termos de número para esses Jogos Pan-Americanos e ficou com a segunda colocação. Então, uma boa qualidade. Parabéns aí a todos os atletas, os clubes onde esses atletas treinam também, que é muito importante dizer, né? Os seus técnicos pessoais, isso é muito importante. Mas foi uma conquista muito legal e ser recebido pelo presidente é sempre uma honra, porque é o nosso chefe de Estado-Maior e a gente deve respeito. Eu, como militar também, faço parte do programa das forças do Exército, né, das Forças Armadas. Então, muito bacana esse reconhecimento aí do nosso presidente. E eu soube, Fábio, agradecer, né, o Douglas, eu soube que o presidente convidou o Douglas para ficar o final de semana em Brasília. Não posso, tenho um compromisso no Clube da Bola amanhã com o Mancha e com o Fábio. Ó, ele não é esse é bobo, firmeza, ele é não é faixa bobo. preta, é faixa Ele não é preta, bobo. esse é nosso. Ó, vamos falar então da Série B, começar com o futebol, daqui a pouco o Douglas vai contar mais coisas de Lima, de Peru e dessa conquista pra gente. Mais uma derrota do Figueirense na competição. O torcedor alvinegro deixou o Scarpelli decepcionado na noite de quinta-feira. O time de Vinícius Eutrópio não conseguiu passar pela Ponte Preta e quem conta tudo pra gente como é que foi essa partida é Cleiton Ramos. Uma vitória sempre ajuda a deixar o ambiente mais tranquilo. No caso do Figueira, ameniza um pouco a situação. Espantar a nhaca, as polêmicas, a macaca, mas o alvinegro não espantou a macaca não. Pelo contrário, chamou a macaca. Sabe o que isso significa? Gol da Ponte Preta. Diego Renan, ex-Figueira, fez o único gol da partida. Na etapa seguinte, Vinícius Eutrópio promoveu a entrada de Ellison no gol alvinegro. Ele entrou no lugar de Matheus Vidotto, que saiu lesionado. Logo no primeiro lance, ele trabalhou bem. Pena que os demais não. 1-0 Ponte Preta. Ô, nhaca danada, hein? Quer dizer, que macaca. O momento turbulento do Figueirense tem afetado o rendimento do time. A última vitória foi no dia 13 de julho. De lá para cá, muitas polêmicas vieram à tona. Salários atrasados, técnico pedindo demissão, jogador deixando o alvinegro. Coincidentemente, o time parou de vencer na competição. Fiquei satisfeito no quesito, principalmente, né, de luta, e o que eu estou tentando colocar um pouquinho mais. É a marcação mais adiantada, é perder a bola, fazer essa pressão, né, expor um pouquinho mais o time, principalmente no início do jogo, e foi o que nós conseguimos fazer, principalmente com 20 minutos, e é assim que a gente tem que jogar. Em casa, a gente tem que jogar para frente. Obviamente que quando sofre o gol, a gente muda um pouco a característica, porque o adversário se retrai mais. Mais um jogo sem vitória e sem marcar um sequer. O que mesmo, torcedor? Aí fica difícil, né, Vinícius? Não, né? Se a gente não faz gol, ninguém está satisfeito, nem eu, nem ninguém. Tá aí, Vinícius Eutrópio não está satisfeito, não poderia ser diferente. Fábio Machado, muita gente comentou ontem, né? O jogo foi na quinta-noite. Ontem muita gente comentou que o Figueirense não apresentou um bom futebol. Não apresentou um bom futebol. Aliás, aqui eu preciso fazer meu rápido comentário. Eu sou obrigado a pontuar em 3 situações aí. A primeira é que é difícil analisar o Figueirense hoje porque não tem jeito. O fator vestiário, a crise política, a crise administrativa, não adianta. Ela já afetou, ela já entrou dentro ali do vestiário, né? Aquele trabalho que tinha o Emerson Maria para poder blindar o seu grupo, eu lembro que ele se esforçava muito nesse sentido de vestiário é sagrado. As confusões do Figueirense, administrativo, a crise financeira, enfim, tudo que está ocorrendo fica lá fora. Mas não tem jeito. Essa porta escancarou. A porta do vestiário do Figueirense hoje é uma porta escancarada. A crise entra dentro, os jogadores já não estão treinando mais, já não treinaram ontem, tem treino agora. Pode ser que eles treinem ou não. O time sub-20, em solidariedade, não treinou de manhã também. Então não tem jeito. Isso agora é público, é notório, a crise do Figueirense. Então não se sabe de que forma, e o Douglas está aqui, atleta, esse problema, né, extra-campo acaba interferindo no time.
Agora eu vou para o segundo ponto, a questão técnica, a questão do jogo. A Ponte Preta jogou como quis no estádio Orlando Scarpelli e a verdade é essa. O primeiro tempo ela deitou e rolou, principalmente pelo lado esquerdo, onde deitou e rolou o Trevisan, ex-jogador do Figueirense. E ele é que acabou fazendo a jogada do gol. Ele cruzou para o Diego Renan, também ex-jogador do Figueirense, fazer o gol da vitória. Tá aí, tá passando na tela. 1-0 normal, só deu Ponte Preta na primeira etapa. Depois eu vou para o terceiro ponto para explicar onde que eu quero chegar. No segundo tempo, o Figueirense cresceu. Primeiro que ele tem que crescer, obrigatoriamente. Ele se jogou para o ataque no desespero, em busca do gol de empate. Só que o Jorginho, vocês lembram quando o Jorginho treinou aqui o Figueirense? O que o Jorginho fazia quando treinava o Figueirense? Deixava todo o time atrás do Figueirense, deixava uma válvula de escape, o Wellington Nem pela esquerda e o Júlio César como atacante, e o Figueirense terminou na 7ª colocação no Brasileiro 2011. Lembra, Bancha, como jogava o Jorginho? Então o Jorginho é isso. O que ele fez no segundo tempo? Deu a bola para o Figueirense. Vocês resolvam aí, nós estamos ganhando de 1-0, é com vocês. Então não foi o Figueirense que cresceu, foi uma disposição tática do Jorginho. Então o Figueirense não mereceu outro resultado que não fosse a derrota. E aí você acumula com mais 6 jogos, já são 7 jogos sem vencer, Figueirense estacionado ali no meio da tabela, hoje está na 12ª pontuação. O C não joga, mas o Londrina tivesse vencido ontem, a equipe do Criciúma abriria 7 pontos do Figueirense em relação ao G4, situação que vai ficando muito complicada. O terceiro ponto é sobre o Vinícius Eutrópio. Gosto do Vinícius Eutrópio, ele não tem culpa de nada do que está acontecendo, ele chegou agora, botar culpa no Vinícius Eutrópio que o Figueirense não venceu, seria uma grande sacanagem da nossa parte. O Vinícius não tem culpa, ele pegou ali o time do Emerson Maria, está tentando mexer o menos possível, porque não adianta mexer agora. Agora Vinícius Eutrópio colabora com a gente, dá uma forcinha aqui para o Fábio Machado, para o Mancha, porque a sua coletiva você falou só o que você viu. Você disse que o Figueirense estava jogando melhor quando tomou o gol da Ponte Preta. Não é verdade, Vinícius. O Figueirense tomou um banho. Outra coisa, antes do jogo, você disse que agora é que o grupo fechou, porque as questões fora não estão influenciando no vestiário. Vinícius, estão. Pezinho no chão, sai desse teu mundo aí particular, porque a realidade é um pouco mais dura. É mais dura do que parece no estádio Orlando Scarpelli. Vou perguntar uma coisa pro Douglas. Douglas, com todo esse treino, viagem, muito tatame, é kimono, é karatê, dá tempo de olhar o futebol? Tem algum time do coração? Tem. Eu procuro sempre estar acompanhando aí o futebol. É uma paixão nacional, né? Não tem como. Eu sou internacional. De Porto Alegre, né, campeão de tudo, sou obrigado a brincar, e sempre que dá eu estou acompanhando e acompanho bastante também, até porque, imagina, estou aqui na ilha sempre, então estou sempre acompanhando aí Avaí, Figueira, e realmente são crises muito difíceis e essas crises extra-campo, elas realmente influenciam muito, né? Eu sei, logicamente eu faço parte no esporte individual, mas como eu sou o capitão da seleção brasileira e muitas vezes antes de entrar para os treinamentos a gente vê que alguns atletas com alguns tipos de problema influenciam isso diretamente durante o nosso treinamento. O treino fica pesado, o treino fica... eu procuro até conversar com eles, tentar deixar sempre num clima mais harmônico, porque a gente precisa ter um bom treinamento e a gente sabe que realmente esses problemas extra-campo ou extra-tatame sempre acabam... A gente tenta ser o mais profissional possível, né? Deixar de fora e quando entra, mas é complicado, é difícil e acho que uma boa orientação para tentar... Só para completar, né, o que ele está falando, Mancha, só para fazer essa ligação, que no caso do Figueirense o problema talvez seja maior ainda porque é o problema físico. Quando você não treina, o futebol hoje é de alto rendimento. Eu canso de falar aqui, hoje você corre 11 km por jogo. Você não corre menos do que isso, porque o futebol hoje é intenso, de ocupação de espaço. O futebol mudou, é isso que a gente tem que entender. Então, quando você perde um dia de treinamento, você já quebra essa sequência de estar trabalhando ali em alta potência, né? Então você não concentra. Aí mistura o físico por não treinar, pela questão mental. Pô, não recebi, que situação. Então realmente é bastante complicado. E tem a situação também da família, né? Também. A família em casa, às vezes a esposa preocupada em casa. Muita gente vem de outro estado, né? A grande maioria, sim, né? A grande vem maioria. De outros estados, traz a família, daí tá aqui, estabelece um lugar para ficar, um apartamento, tal, e de repente não vem a verba para bancar toda essa nova vida, daí a mulher já dá uma buzinada, pois eu te falei. Era para ter ido lá para aquele time lá, não era para ter saído, é complicado. Na noite de ontem, o outro representante da Série B entrou em campo. Sequência da 16ª rodada no Norte Paranaense, Estádio do Café. O Londrina recebeu o Criciúma, a gente tem algumas imagens desse jogo, tá aí, ó. Tubarão do Norte e o Tigre Catarinense entrando em campo, tem toda ali o arquinho ali do patrocinador, a foto, a torcida do Tubarão lá agitando as bandeiras.
o Londrina saiu na frente com Igor Leite. A gente vai ver aí o gol do Igor Leite. Não deu para o goleirão do Tigre defender. 1-0. Mas daí o Julimar empatou o jogo. Terminou 1-1. Tá aí o pulinho do Igor Leite, comemorou agora o gol catarinense, o gol do Tigre. 1-1, um pontinho para cada lado. O Londrina é o 6º colocado e o Criciúma é o 16º na tabela. O Criciúma ameaça, mas não engata, né, Fábio? Não engata. Aliás, o resultado de ontem foi bom até, viu? Empate fora de casa? Acabou sendo empate fora de casa, diante de um adversário que tinha a perspectiva de entrar no G4, por exemplo. Então, no final do jogo, o torcedor do Londrina vaiou muito, porque o torcedor lá de Londrina, o torcedor do Tubarão, esperava a vitória. Ele tinha como certo a vitória ontem. Vai para 27 pontos, pode entrar ali no G4, pode continuar brigando. Então, tanto que no final ele vaiou. Então, claro que o prejuízo maior foi para a equipe do Londrina, que acabou ajudando, por exemplo, eu falei aqui antes, o Figueirense, senão abriria 7 pontos. Ajuda aqueles times que estão na parte de cima da tabela. O resultado em si, empatar fora de casa com o Londrina, que hoje briga pelo acesso, não é ruim. Só que você soma essa estabilidade que a gente vem falando aqui, essa tecla que a gente vem repetindo do Criciúma, deixa ele aí numa situação muito complicada, porque ainda tem complemento da rodada. Mas, no geral, foi um bom resultado. Meu amigo Daniel Russo, lá de Criciúma, não está nada feliz com o Tigre, que é o Tigre brigando por conquistas, brigando por título e principalmente na zona de acesso. Então, um tempinho do futebol para falar da conquista histórica do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, com participação catarinense, sim. Atletas de Santa Catarina tiveram importante participação nessa competição. No quadro de medalhas, que rendeu o inédito 2º lugar geral do Brasil, nas disputas em solo peruano, Santa Catarina brilhou. Foi um show em Lima. Viajamos pelos mares com Bruno Fontes na vela. O morador de Floripa conquistou a prata. Logo após a medalha, anunciou a aposentadoria. Ainda nos mares, Matheus Alagnello foi ouro na classe Sunfish da vela. Nos encantamos com a pequena Beatriz Linhares no tablado e as meninas da ginástica artística. Bea foi bronze e ouro. Com isso, ela é a catarinense com mais medalhas nos Jogos Pan-Americanos realizados em Lima por equipe. Ainda na sequência do ouro, o catarinense de Concórdia, Darlan Romani, no arremesso de peso, foi o primeiro a subir no mais alto do pódio. Dos 485 atletas que foram para Lima, 23 têm origem catarinense. O karateca Douglas Brose, por exemplo, nascido em Curitiba, em Cruz Alta, é um deles. Douglas mora em Florianópolis. E lá no PAN de Lima, foi prata na modalidade. Das 171 medalhas brasileiras em Lima, 7% foi conquistada por representantes de Santa Catarina, seja por equipes ou individual. Vencer em Lima, no Peru, ou estar no pódio não significa ter assegurada presença nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Há modalidades disputadas no PAN, por exemplo, que não estão no programa olímpico, outras que levam em consideração o resultado e também algumas que é irrelevante à competição continental. A única vaga para a competição no Japão, já confirmada, com participação catarinense, foi no handebol feminino, que teve na equipe a jogadora Duda Amorim de Blumenau. Passaporte carimbado para Tóquio. Em provas do atletismo, por exemplo, o que vale são as marcas em competições oficiais. Se estaremos em Tóquio o ano que vem, com tantos que estavam em Lima, ainda é um ponto de interrogação. O fato é que agora ainda queremos comemorar nossas conquistas, que não foram poucas e tanto nos emocionaram. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Que legal, as meninas da ginástica. Agora sim, Douglas Brose, conta pra gente um pouquinho do clima do PAN, de Lima, do Peru e principalmente da sua luta, que a gente tem imagens, acabei descobrindo, da luta inteira. Tem imagens da luta inteira, Record passou pra gente aqui as imagens. Pode até rodar as imagens enquanto o Douglas fala um pouquinho. Bom, primeiro o orgulho a ver essas imagens aí, ver os catarinenses ajudando o Brasil a chegar nessa segunda colocação aí no quadro geral de medalhas, né? Então, parabéns aí a todos os catarinenses, parabéns a todos esses atletas
que se dedicam aí diariamente para tentar fazer o esporte não só do Brasil, mas o esporte de Santa Catarina crescer cada vez mais. Bom, aí foi a Aí luta final. Esse chileno é alto, Esse hein? chileno é alto, ele é muito alto, ele tem mais de 1,85 m, acredito. Minha altura. Foi uma dificuldade da luta que eu tive. Eu até ganhei dele no Campeonato Pan-Americano esse ano, 2 meses antes. Ah, já conhecia o adversário. Já conhecia. E aí foi uma dificuldade que eu tive por conta da envergadura dele. Era um atleta um pouco mais lento, mas eu perdi logicamente um pouco na envergadura. Né? Então, no momento que eu tento fazer um ataque ali, ele consegue, por conta da envergadura, fazer um contra-ataque, né? Onde ele desloca o tronco para trás e efetua outro ataque. E aí depois, para você reverter o placar disso, é muito complicado. Mas para o final da luta, eu ainda faço uma projeção nele, jogo ele no chão, faço a técnica, mas não foi contabilizada. Né? Foi até pedido o VAR do Karatê, foi até solicitado Eu acompanhei a luta o todinha. vídeo review, mas acabou não sendo contabilizado. Mas um resultado muito importante, né? Essa foi minha quarta medalha em Jogos Pan-Americanos, né? Eu tenho aí 2 bronzes, desde 2007 que eu participo dos Jogos Pan-Americanos, 2 bronzes, 1 ouro e 1 prata, e batendo um recorde na minha categoria, né? Porque nessas últimas 4 edições, que são 16 anos aí, fui o único a me manter no pódio aí dessa competição. Então, feliz por isso. E agora, logicamente, ir trabalhando cada vez mais, porque o sonho de estar num Jogos Olímpicos é maior também. Então... Isso que eu te perguntar, Douglas, a gente pode deixar essas imagens rolando, até porque são imagens legais da luta. Existem ainda muitas dúvidas, né, sobre essas novas modalidades que vão estar em Tóquio. O Karatê vai estar oficialmente, não é jogo de demonstração, luta para ver como é que é. Vai estar valendo. Exatamente, vai estar valendo. Tentar explicar rapidamente para o pessoal de casa, existem os 28 esportes definitivos, né, do Comitê Olímpico Internacional, e existem os esportes adicionais, que foi uma novidade que o Comitê Organizador de Tóquio propôs. Né? Ou seja, o Comitê Organizador de Tóquio propôs, olha, como nós vamos fazer o evento aqui, nós queremos colocar 5 esportes a mais. Né? E o Comitê Olímpico Internacional aceitou, achou de bom grado e aceitou. E um desses esportes é o Karatê. Então entrou o Karatê, o beisebol e o softball, né? O surf, o skate e a escalada. Então são esses 5 novos esportes adicionais que vão estar fazendo parte da edição de Tóquio, somente da edição de Tóquio, mas já com tudo, valendo medalha e para ajudar o Brasil a chegar mais longe. Esse é um detalhe que quem ouviu ele aí ficou nas entrelinhas, tá? O Karatê vai participar e pode não participar depois das outras Olimpíadas. Então, de repente... Pode passar aí por um processo de avaliação, de repente, né? Exatamente. De repente ele pode entrar definitivamente, mas a princípio ele entra em Tóquio e depois ele sai. Exatamente. Ele volta a sair. Exatamente. Não, que seria uma pena, né? Dos esportes que o Douglas citou aí, o Karatê, o skate e o surf tem que ter sempre. Tem que ter Exatamente. sempre. Esportes tem que ter praticados aí sempre. por muita gente, Tem que entrar- garotada Tem que pratica entrar o muito. futsal, por exemplo. Daqui a pouco vai ter o futset, por que não? Breakdance. 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 Para 2024, para as próximas Olimpíadas de Paris, uma das modalidades que foram propostas pelo Comitê Organizador de Paris foi o breaking dance, juntamente com o skate, com a escalada e com o surf. Né? Então, é lógico, a ideia do Comitê Olímpico Internacional é estar tentando diversificar mais os esportes, mas eu concordo plenamente, Mancha, o karatê, o surf e o skate são esportes de fácil acesso, de uma prática mais... Logicamente, você precisa, no caso do surf, você precisa estar no litoral, estar próximo, né, do mar para ter as ondas, logicamente, mas o karatê é um esporte de muito fácil acesso, o skate... Nós estávamos conversando com o Douglas nos bastidores, eu não tenho dúvida, o telespectador que está aí, ó, do outro lado da tela aí, ó, existe uma percepção coletiva de que o karatê sempre teve nas Olimpíadas, né, Mancha? Porque a gente sempre tem imaginário judô, que é o kimono, karatê, né? tem aquele do kimono, do karatê, para nós, o karatê sempre teve. Não, vai ter ano que vem a primeira vez. E o Douglas vai estar lá, né, Douglas? Estamos na corrida Coisa olímpica boa, aí, vai lá, sim. a ideia é, temos aí o ranking olímpico, Sim. eu estou em 11º do ranking olímpico, para eu entrar via ranking olímpico eu preciso chegar em 4º, tem mais 10 competições Mais 10. aí desse ranking olímpico, que é como se fosse um campeonato brasileiro de pontos corridos aí, então eu tenho que subir mais umas 6 posições para entrar pelo ranking olímpico. Caso eu não consiga essa vaga pelo ranking olímpico, tem um evento pré-olímpico, que vai ser em maio de 2020, que é um evento onde participa o mundo inteiro por 3 vagas, né, nos Jogos Olímpicos. Então vai ser realmente uma competição bem forte, aí, uma briga bonita. Ô Douglas, e nessa percepção coletiva que eu falei aí, que a gente acha que sempre teve o karatê, os japoneses seriam
hoje, a grande escola? São. Os japoneses é uma grande potência. Sim, uma grande potência. Não tem como deixar eles de Claro. fora. Mas o Oriente Médio, por incrível que pareça, também é uma grande Oriente potência. Médio, O Oriente Médio, Irã, Turquia, são países que têm mais de 2, 3 milhões de praticantes. Olha que legal. Então, eles têm uma massificação gigante dentro do esporte, então você vê que eles também estão muito bem. E a Europa sempre também está indo muito bem. Legal. A gente falou de karatê, falou de surf, falou de skate, falou de break dance. Lembrei do Sérgio Badá. Vamos fazer o seguinte, vamos para Chapecó, colocar o Badá nesse papo dos Jogos Pan-Americanos. No próximo bloco vai ter um espaço especial para a gente falar só da Chapecoense, mas já tem uma pergunta chegando pro Badá, que já está aqui na tela. Olha, boa tarde, aqui é o Cauê de Chapecó. Já comprei meu ingresso para o Clássico de amanhã. Gostaria que o Badá comentasse por que na Arena Condá não se pode entrar com bandeiras de mastro. Será que essa decisão não deveria ter sido revogada? Pergunta aqui o Cauê de Chapecó. E quero que você fale também, Badá, como é que você viu os Jogos Pan-Americanos. Sucesso aí de audiência no grupo RIC TV. É verdade, Mancha. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos que estão ligados conosco em mais um Clube da Bola. Foi uma grande... Antes de responder, ou melhor, respondendo antes o Cauê, é uma pergunta que eu também me faço. Aqui em Chapecó tem uma série de exigências por parte da Comissão de Segurança da Arena Condá. Criaram uma comissão de segurança que estipulou algumas regras e elas são obedecidas. Não pode entrar com bandeira de mastro, não pode entrar com guarda-chuva, tamanho do rádio não pode ser muito grande, entre outras tantas exigências, né? Então, o torcedor sempre questiona a gente, porque daí assiste jogos aqui mesmo, em Santa Catarina, em outros estádios, aí vê guarda-chuva, aí vê bandeira de mastro, assim por diante, e aqui, infelizmente, não pode. Mas eu, respondendo o Cauê, eu digo que isso é uma determinação desta comissão, que foi criada para cuidar da segurança da Arena Condá. Então, aí tem pessoas integrantes da Polícia Militar, da empresa que cuida da segurança da Arena Condá, de pessoas ligadas à Chapecoense. É uma comissão que foi criada e que estipulou essas regras aí, elas precisam ser obedecidas pelos torcedores, né? Então, espero que tenha respondido, muito embora eu sei que o torcedor não concorde com essas exigências, a maioria, quando vem se queixar, não concorda. Mas por que tanta exigência assim? Mas é a comissão de segurança que criou e não adianta. Tem que obedecer, é assim que funciona, né? Em relação ao Pan-Americano, foi um belo evento, um belo espetáculo, grande cobertura da Rede Record, com excelentes índices de audiência, acompanhava o Pan-Americano e também as informações de bastidores. Eu acho que foi muito legal realmente, o Brasil com grande participação, atletas de Santa Catarina, como Douglas, que está conosco aí, parabéns para ele por esta medalha que conquistou. Deve ser um orgulho muito grande, né? Porque o sonho de muitos atletas é participar do Pan-Americano. Quando participa do Pan-Americano já é uma espécie de realização. E aí competir, defender o Brasil, vestir essa amarelinha e ainda ter o privilégio de conquistar esta medalha, com certeza deve ser muito orgulho. Só que a gente sabe, né? Por exemplo, o karatê, que é uma modalidade individual, o quanto tem que treinar, o quanto tem que se dedicar para poder chegar aqui e mostrar essa medalha no peito. Realmente está de parabéns. Como está de parabéns o nosso Darlan Romani aqui de Concórdia, este monstro do arremesso de peso, né? Meu amigo Rodrigo Goulart, nosso colega de imprensa que está nos acompanhando, dando os parabéns para o Douglas, também acompanhou os Jogos Pan-Americanos e destaca muito esse trabalho do Darlan, né? É um orgulho para a cidade de Concórdia. Competiu com febre, estava doente, estava meio indisposto, daí a esposa dele foi lá para Lima, o médico dele insistiu muito, não, tu tem que competir. Por isso que às vezes a gente assiste na televisão e a gente não sabe o que está passando por trás do atleta, né? O que o atleta teve que passar para poder chegar ali para competir, representar o Brasil e ganhar medalhas. Então todos os medalhistas estão de parabéns e o que a gente espera é que eles sejam tratados com o devido respeito e consideração que merecem por aqueles que comandam o esporte dito amador do Brasil, que precisa sempre evoluir e dar um passo a mais no sentido da profissionalização. Parabéns a todos aí, parabéns à RIC TV e à Rede Record pela belíssima cobertura e ao Brasil pela belíssima participação também. Seu Marcelo Mancha, daqui a pouquinho, aí eu volto para falar aí sobre Chapecoense. Volta sim, Badá. O Oeste participando em peso, né? Boa tarde, eu sou o Andréas de Xanxerê. Meus parabéns pelo ótimo programa. Deixo registrado aqui a preocupação com a decadência dos times de Santa Catarina, tanto na Série A
como nas demais divisões. Só tirando o Brusque, só o Brusque salva, segundo o Andréas de Xanxerê. Falando nisso, Fábio Machado, Manaus e Brusque e Manaus começaram a decidir a 4ª divisão nacional. Primeiro empate em Santa Catarina e amanhã um jogo decisivo para ver se o Brusque aí levanta o título da Série D. Lembrando que o Brusque já está na Série C. Tem algumas imagens desse jogo. Realmente o trabalho do Brusque vem salvando Santa Catarina aí, no futebol, claro. No momento se tem uma torcida alegre e feliz é a torcida do Brusque, né? Eu já disse aqui que não dá para avaliar a dimensão desse acesso do Brusque, é algo realmente fabuloso, é algo realmente fantástico. O título, se vier amanhã contra o Manaus, se não vier o título amanhã, beleza, missão está cumprida. Se vier o título amanhã, é aquele chamado plus, é o chamado prêmio. Porque o acesso do Brusque, ano que vem, está com um calendário, um calendário concreto, não depende mais de classificação, a vaga é dele ali no Campeonato Brasileiro. Então é algo realmente muito legal. Agora enfrentou um adversário bastante complicado, aliás, enfrentou dois, aí, o Ituano, que o Brusque conseguiu passar, que é um time realmente muito forte, lá do cenário do futebol paulista, e o time do Manaus, viu, com grande investimento, torcida, amanhã vai ser estádio lotado, a pressão vai ser muito grande. Esse jogo aí, o Brusque chegou a abrir 2-0, para ver, a torcida veio lá do norte do estado, há também uma mobilização muito forte lá em Manaus em relação a essa equipe, e é um desafio, é um páreo muito duro para o Brusque. Já me fizeram a pergunta aqui sobre o Vaguinho Dias, treinador do Brusque, que pode estar assumindo o Criciúma. Existe sim essa possibilidade, até porque o Criciúma não fez nenhuma movimentação, né, em relação aí a treinador. Então pode sim Vaguinho Dias assumir o Criciúma, o que seria muito bom para a carreira do Vaguinho, para ele, né, como um outro desafio. E ele fez o papel dele, né, com relação ao Brusque, já deixou o Brusque aí num patamar muito legal. Vamos aguardar o desdobramento, porque o Vaguinho é um técnico bastante valorizado. Só para fechar o Brusque, presidente Rubens Angelotti, Fábio Nogueira, diretor de competições especiais da Federação. Presidente da Federação. O Rubinho Angelotti, presidente da Federação, e o Fábio Nogueira, diretor de competições especiais, acompanharam. Foram para Manaus, juntamente com o seu afiliado, isso é muito legal, estão lá acompanhando todo o andamento na equipe do Brusque, que amanhã tem essa grande decisão e nós estamos na torcida. Mancha, só me permite, eu sei que depois tu vai mostrar o jornal, mas só para encaixar no que falou o Badá sobre os catarinenses, né? O ND está trazendo na parte impressa e também no ND+, o perfil de todos os catarinenses medalhistas que foram para o PAN. Então, todos eles vão estar aqui, o Bruno, o Darlan, a lista aqui é enorme, né? Coincidentemente, hoje está aqui o nosso querido Douglas, né? Está na capa. Está na contracapa aqui, então já teve ontem a matéria. Eu falei com o Bruno Fontes essa semana, está indo para o Japão. Da vela. Né? Da vela. Encerrou a carreira, pendurou a chuteira, né? Não tem chuteira, mas pendurou a chuteira. Vai ser treinador da equipe... Recolheu a vela. Recolheu a vela, exatamente. Vai ser treinador da equipe chinesa. Que legal. Você falou aí, a gente falou no Brusque, no Criciúma. Boa tarde a todos, estamos ligados no Clube da Bola. Fábio, Gislaine e a Isadora, o pessoal de Criciúma. Também um abração para o Rodrigo Santos lá de Brusque, que está sempre ligadinho. Ele, quando começa o Clube da Bola, ele vai lá, liga a televisão, bate uma foto, né, do Clube da Bola. E posta nas redes sociais. E teve uma semana que ele tava com o pé pra cima, assim, com o pé pra Sério? cima. Meia furada, Rodrigo. Ah, mas aí não dá. E na foto, daí não dá, né? Aliás, não dá. Rodrigo é um cara do bem também, um cara muito legal. De vez em quando ele troca aí umas informações aí. E eu não sei se ele vai dormir essa noite. Por causa do Brusque. Por causa do Brusque, tá? Tá emocionado. Ó, a gente vai pro intervalo, quero agradecer muito, tá? A presença do Douglas aqui. Antes tem mais uma pergunta pro Douglas, que é a seguinte. Qual é o teu próximo agora passo? Falasse que já tem uma viagem marcada, é competição, é tempo de treinamento, o que vem pela frente? Bom, daqui a 15 dias praticamente eu embarco para o Japão. O pessoal também está vendo outras modalidades, o pessoal do judô também está indo para o Japão. Chegou esse segundo semestre aí, começou forte agora o segundo semestre das etapas de Liga Mundial. Então tem uma etapa da Liga Mundial agora no Japão, então em praticamente 10, 15 dias estou indo viajar para lá. Faço já uma aclimatação na mesma universidade que o Brasil vai ficar hospedado durante os Jogos Olímpicos, então nós estamos indo lá, o pessoal do Karatê, já para fazer uma aclimatação já para o pessoal do time Brasil. Vamos provar desde as instalações de hospedagem até a comida, tudo que estão preparando para a gente para os Jogos Olímpicos. Já entendeu o ambiente? Já entender, questão de adaptação com o fuso horário, que é bem complicado, né, porque são mais de 11 horas de fuso. Depois eu tenho uma etapa no Chile, volto para o Chile, depois para a Rússia, depois Madrid. É um ano que está
já em agosto, mas é um ano ainda muito cheio por conta dessa classificação olímpica. E agradecer mais uma vez aí essa oportunidade, parabenizar a Rick aí pela transmissão dos Jogos Pan-Americanos. Isso é muito importante para nós atletas, porque muitas vezes, logicamente, o futebol acaba tendo aparece um pouco mais, mas existem muitas outras modalidades e os Jogos Pan-Americanos provam isso. E esses atletas, não só os catarinenses, mas esses atletas do Brasil inteiro inspiram aí muitas crianças que estão aí na iniciação da sua prática esportiva. Falasse a palavra-chave, inspirar as crianças, inspirar esses jovens aí para entrarem de vez no esporte, né? Vendo o Douglas receber uma medalha, a Beatriz da ginástica, Exato. né? Isso aí é inspiração. Esse é o caminho, né? Rapidinho, Douglas, qual foi o lugar mais curioso ou mais distante, mais diferente que você foi lutar, que você foi treinar, que você levou o kimono e o karatê brasileiro? Bom, eu acho que Japão. No Por Japão. incrível que pareça, Japão. Eu ministrei um seminário no Japão também, fui para lá para ministrar um seminário. Então, acredito que por ter ido no berço, né, do karatê e já ter lutado lá, inclusive lá foi minha primeira medalha em campeonatos mundiais, foi no Japão, na Nippon Budokan, onde vai ser sediado os Jogos Olímpicos. Então, eu tenho uma história muito bacana aí com o Japão e espero repetir, quem sabe, essa história em 2020. Eu vou tomar a liberdade aqui, né, Mancha? Vamos combinar uma coisa. Onde tu estiver aí, manda foto, né, Mancha? Né? Mostramos Pra gente, aí, claro. manda notícia, tá legal? Pode deixar comigo. Leva o vou Clube mandar. da Bola aí pro mundo aí. Deixa Vou comigo. pedir pro nosso diretor, eu vou dar uma caminhadinha até perto do Douglas para cumprimentá-lo. Douglas, muito legal te receber obrigado. aqui, cara. Eu que agradeço. Tu me permite colocar a Por medalha favor. do Fábio? Ele ficou muito emocionado. A gente vai pro intervalo, diretor, a gente vai pro intervalo com o Fábio tendo essa sensação medalhista aqui, ó. aí. Fábio, fica em pé, né? Dá aquela baixadinha, dá aquela baixadinha e coloca a medalha. Seria um golpe aí. Aí, Isso, Couto. Aí, golpe, não, ó. agora dá aquela baixadinha que nem o Vai, Douglas fez, ó. exatamente, Aí o Douglas fez, vem a medalhinha e tal, eu cumprimento. Aí, choro. Cumprimenta. Aí. Parabéns. Obrigado, cara. Imagina, Pô, show de parabéns. bola. A gente vai pro rápido intervalo e já volta.